Se falhar alguma coisa aí, vocês me avisam, tá? Então, comecei a gravar aí, tá? Gente, olha só, primeira coisa, tá? A gente chegou na etapa final da nossa disciplina, né? Então, estamos chegando na etapa final da disciplina. Eu, na verdade, eu já tenho uma linha de avaliação, porque eu avaliei o processo de vocês, né? Bom, tem muita coisa escrita aí, tem papel por tudo que é lado de didática aqui, e eu já tenho, mas eu acho que vocês têm que ser confrontados com algo no final, tá? E acho que algo bem significativo que você movimento. Para vocês entenderem, na semana que vem vocês vão fazer a avaliação final de vocês, tá? Como é que vai funcionar? Às 19 horas, eu vou disponibilizar a avaliação, tá? Vou disponibilizar ela lá e vou ficar com o Meet aberto para quem quiser ir entrando e tirar dúvida. Vou ficar até às 10, tá? Das 7 às 10 eu vou ficar com esse ambiente aberto. Aí a Jaqueline tem dúvida, pum, vai ali, entra na reunião, pô, tô com tal questão, papapá, troca uma ideia comigo. E assim a gente vai fazendo, tá? Eu vou deixar ela à disposição como os outros estão deixando em AD. Eu vou deixar, na verdade, assim, disponível até meia-noite, tá? O que eu quero que vocês tenham para vocês se organizar, para vocês não perder tempo? Vocês já construíram o objetivo, né? Vocês já construíram a justificativa. Boa noite, Cris. E vocês estão construindo a metodologia, porque alguns não finalizaram. Uma dica do prof, tá? Já deixa esses 3 elementos num documento Word. Já deixa prontinho no computador esses 3 que você já tem pronto, tá? E aí eu vou lançar lá para vocês finalizarem o projeto de vocês. Vão ter mais algumas coisinhas que vocês vão completar no projeto, tá? Claro que eu calculei o tempo, são coisas que vocês vão colocar ali, mas por quê? Para não dar o pânico e não dar a correria. Vocês já deixam isso num documento Word, tá? Os 3 elementos que vocês já têm. Até lá, vocês já vão ter a metodologia, todo mundo com a metodologia corrigida, porque eu vou corrigir também no aula ali, tá? Pretendo até segunda-feira deixar corrigida a metodologia, tá? Vou corrigir no final de semana. Então, você já tem isso corrigido, deixa num documento Word ali, depois que você só transfere lá para o documento, tá? E aí, depois vocês vão finalizar. A avaliação final de vocês vai ser a finalização do projeto, tá? Não se preocupe com tamanho e extensão, não estou fazendo nada macro e não vou cobrar coisa que vocês têm que ficar 3 ou 4 horas escrevendo. Se tu tá com esses 3 elementos ali, uma hora e pouquinho, você termina de escrever, tá? E na aula de hoje, eu coloquei uma semipresencial que abre dia 27, que é um vídeo só, tá? E na aula de hoje são 2 vídeos, é um meu e um da Hoffman e do Cipriano. Esses eu dei como sugestão vocês fazerem um mapa conceitual, um esquema, um infográfico, para vocês terem no dia da avaliação também que vocês vão usar. Com certeza esse mapa conceitual vai ser uma questão ali valendo um peso, vocês só vão postar lá na hora, tá? Então, o que acontece? Eu quero, principalmente vocês, de hoje, que eu deixei lá, fala sobre avaliação. A avaliação vocês não construíram ainda, e nem as etapas ali, por exemplo, o plano de aula, ou a etapa, ou a atividade que vocês vão... Eu vou pegar o exemplo da Jaque, se não me engano, era sobre alguma coisa, saúde bucal, acho que era, né, um projeto assim, né? Vamos supor, aí ela, no dia, ela vai alimentar com objetivo, com a justificativa, a metodologia, vai colocar 2, 3 etapas do que ela tem para fazer lá com as crianças da casa, e aí depois vai ter o item avaliação. A avaliação eu estou trabalhando hoje lá na aula, está lá no aula hoje, então por isso que eu digo, faça um mapa conceitual, que vocês vão usar no projeto, o conceito de avaliação, e também vão precisar para uma... A ideia, o que é? Que vocês finalizem a disciplina de didática com a estrutura de um projeto. Por quê, gente? Olha só, eu me bate muito a questão do projeto. Eu vou fazer um projeto escolar, daí eu vou lá para a internet, busco um projeto qualquer e apliquei o projeto. Vocês não construíram o objetivo, não é de vocês não justificaram aquele assunto porque ele não é de vocês, e o método, vocês pegaram o método de qualquer outra pessoa. Professor que pega método de outro não é professor. Vocês têm que construir o método de vocês. Nem que seja escrita bem básica. Eu disse para vocês, não se preocupe com a escrita. Vocês estão começando, não tem problema, mas é de vocês.
né? Eu digo sempre assim, e a gente vai amadurecendo a escrita. Então, assim, por isso que eu, eu vou pegar uma ideia de projeto lá. Eu pego várias ideias de projetos, né, para trabalhar. Só que na hora de construir um projeto mesmo, a gente tem que construir o nosso, nem que seja um rascunho básico. Então, por dia vai ser a finalização desse projeto, dessa troca. Eu digo para vocês, com certeza, tá? Que quem veio construindo as etapas mesmo agora que eu vi, e digo para vocês, foram quase todos, tá? Aqueles que encararam mesmo, vão passar rindo no dia da avaliação. Vai ser um tapa, tá? Porque assim, teve processo para isso. Eu não vou cobrar teoria didática de vocês. Eu quero o que vocês construam, que vocês vão utilizar, que, na verdade, é a elaboração de um projeto, né? Assim como muitos passaram um terreno para fazer o plano de aula, fizeram o plano de aula. O plano de aula está ali, está pronto, foi de vocês. Ah, professor, mas a gente teve que escrever muito, gente, e, claro, é didática, vocês têm que escrever, porque lá na sala de aula, todo mundo é dono de dizer, hoje eu vou fazer o quê? Eu vou pedir uma redação para a turma. Cada um vai ter que escrever alguma coisa. A gente cobra a escrita do aluno, né? E eu tentei fazer o quê? Aliviar. Porque se tu pede um projeto inteiro e completo, o que a gente faz? A gente faz correndo para entregar. Né? Isso é o nosso instinto. Não estou dizendo que são vocês. Eu também sou assim. Eu tenho um trabalho para entregar, vou fazer. Se tu vai pedindo a etapa e tu não abre a outra, por exemplo, o objetivo. Eu pedi só o objetivo. Vocês estavam pensando no objetivo só nele. Se eu peço o projeto lá inicial, que vai acontecer, né? Vocês já vão fazer tudo, eu tenho que entregar o projeto completo para o Felipe, né? E vocês vão ver que no dia, o documento que eu colocar lá, tem partes que a gente não vai fazer. Isso é partes depois só que vocês vão fazer na prática. Eu vou deixar meu documento ali só para vocês terem uma estrutura, né? Então, assim, agora vocês pensem, o caos, eu não sei se tem alguém aqui, as gurias que estão em estágio à distância, tá? Eu tinha 13 meninas, né, para entrar em estágio presencial. As 13 estágios, o que elas tiveram que fazer? Ou faz o estágio ou não faz, né? Das 13, 12 estão fazendo. Eu tenho até alunas aí de Guaíba fazendo estágio aqui na Escola Patrício Fentapes, que a gente conseguiu, mas o que acontece? O que eu disse para elas, gurias, vocês têm duas escolhas, ou vocês trancam o estágio, ou a gente vai ter que rever a didática para vocês fazerem, né? Aí hoje o relato de uma foi muito interessante. Felipe, valeu a pressão? Eu disse, não é pressão, né? É aquilo, por exemplo, eu chego no começo da didática e a Ubra manda, Felipe, a tua disciplina é remota. Tu vai trabalhar com os 49 alunos ou tu vai largar fora? Eu tenho duas escolhas. Ou eu organizo a minha didática para trabalhar com vocês, ou eu largo fora. São escolhas, né, que a gente tem. Na verdade, o que eu quero de vocês no dia? Que vocês estejam com uma organização para fazer. Por favor, esse é o dia da avaliação. Então, assim, tentem às 19 horas estarem ali concentradas, com a aguinha ali, tá? Se precisar socorro, eu vou estar aqui, vou estar no Meet e vou estar no WhatsApp também, até às 10, tá? Então, assim, chama, grita, mas assim, usem esse tempo. Eu vou deixar para fazer às 11h15. Ferrou, cara, ferrou. Que eu não vou mais estar ali, vocês vão estar ansiosos, vão estar apavorados. Então, assim, a gente tem todas essas questões. Só para vocês terem uma ideia, a Fran, que ganhou aquela coisa linda lá, né, da minha afilhada, tá fazendo as coisas, sinal, ganhei ponto agora. Coisa linda. Coisa mais linda, né? Então, na verdade, o que acontece? Ela está se adaptando para no dia às 19 estar ali. Então, cada um tem os seus pesos, cada um tem as suas angústias, os seus problemas. Não estou dizendo para vocês que é fácil, não é isso. Só que eu penso também, vocês, enquanto professores, em tentar organizar mais esse sentido para realmente, né? Porque eu digo assim, o que mais vai... Gente, conteúdo vocês aprendem, conceito vocês buscam, mas a didática e o método é uma coisa que vocês têm que internalizar, né? Que nem, por exemplo, assim, ontem eu estava em reunião com a Viviana, né? E ela já me conhece. Eu disse, Viviana, eu vou fazer um outro tipo de avaliação final. Mas, meu Deus, tu vai me dar problema. Eu disse, não sei se eu vou te dar problema, só estou te avisando que o meu método é esse. Se tu vai ter problema, aí é uma coisa tua, aí você resolve lá com quem tem que resolver. Se eu tenho, disse, né, porque eu
a minha ideia, desde que entrou a disciplina didática, o que era? Que você chegasse no final com um projeto estruturado. Então, eu disse para ela, cada um com seus problemas, eu estou resolvendo o da turma e tu resolve o meu. Aí hoje veio a liberação que eu poderia fazer o tipo de avaliação que eu quero fazer. Mas por quê, né? Porque eu consegui também evidenciar para eles lá que isso é o objetivo, é o que a minha turma está construindo, né? Eu conheço o meu público-alvo, até por sinal, as meninas, principalmente, que estão aqui, eu não sei se a Cássia está aqui também, tá? Da educação física, eu acho que está aqui a Nath, a Pri é da educação física ou da pedago, eu nunca me lembro se a Pri é de qual área, a Pri me parece dos dois tipos. O que acontece? Essas gurias aí ó, estão de parabéns, porque assim, ó, um ritmo, uma loucura aí, ó, a Priscila da educação física, né? Pelo escrito a gente vai definindo. Mas assim, ó, digo, sabe, se reinventaram e buscam, e vocês, assim, a Fê é da educação física também. Então, assim, a gente, na verdade, a gente se reinventa, e às vezes a linguagem que a gente fala em didática é muito mais para pedagogia do que para elas, né? Mas o que acontece? Elas assumiram e remodelaram o projeto delas para educação física, estão buscando, né? Esses dias, por exemplo, eu não me lembro se foi a Andrea que me mandou, mas um monte de coisa ali. Mas escreveu assim que parecia que estava, né, fazendo o Novo Testamento, tá? Meu Deus, eu fico muito ansiosa, muito ansiosa. Sabe por que tu fica ansiosa? Porque agora tudo produzindo o teu texto. Né? Quando a gente começa a ter que produzir a nossa escrita, nós ficamos muito, muito ansiosos, né? Então, é normal, né? Hoje, principalmente, as duas aulas que eu coloquei para vocês ali, ó, anotações, é o que mais vocês vão ser cobrados, o que mais vocês vão se cobrar, que é a avaliação, tá? Eu trago muito ali a questão do Cipriano e da Jussama ali, tá? E eles têm um embasamento bem forte para avaliação, né? Quando a gente fala em avaliação, só tem uma palavra que vem à nossa cabeça, isso é no mundo todo, tá? Prova, ponto. É avaliação? Acabou, acabou comigo. E eles tiram de contexto e eles colocam o professor que faz só prova, gente, é o professor que não se garante na metodologia. Isso vocês vão perceber com o tempo. Porque a prova, ela protege o professor. Por quê? Né? Na escola, por exemplo, né? Eu vou estudar bastante para aquela professora lá de geografia, porque ela dá uma prova assim, ó, de ferrar. Aí o coitado que faz projeto, que faz roda de conversa, eu não estudo, eu não leio nada dele, porque então acontece, eu potencializo. Eu estou dizendo com essa atitude que a prova é mais importante, né? E, por exemplo, quando eu entrei mesmo na graduação, né, que eu comecei lá pela Uniaselv, lá no polo de Novo Hamburgo, né? Meu Deus, né? Tinha o professor fulano lá que as provas eram ferradas. E eu não, eu trabalhava com projeto, eu levava os meus alunos num cine debate, eu levava os meus alunos, né, para fazer café literário e tudo mais. Eu disse, meu Deus, né? Mas aí não liam nada, né? Mas aí depois tu vai amadurecendo o processo também, e para o aluno é difícil, né? Porque tu também, na outra partida, tu também tá, se eu não evidenciar e estudar para aquela prova ali daquele professor, mas o que acontece? O sistema vai fazendo com que a gente potencialize, dizendo que a prova é certo. E aí até eu coloquei na minha aula de hoje, Felipe, mas no vestibular e no concurso público ele vai ser cobrado. Ok, quando ele chegar no vestibular, ele vai estudar, ele vai decorar e mecanizar para aquela prova. O ensino médio não serve para preparar o vestibular, ele serve para te ensinar a estudar, para te ensinar a buscar, para te ensinar a ler. Mas se tem um concurso, ele vai fazer a prova, ok, daí ele vai estudar para o concurso, para aquela prova, entendeu? A gente não está dizendo que instrumento prova não deve existir. Ele tem que existir, só que ele tem as situações certas, tu entendeu? Processo de alfabetização, a briga que vai e volta. Como é que eu vou fazer uma prova com um aluno de segundo ano do ensino fundamental para ele ler e escrever? Eu vou fazer uma prova para esse aluno e eu vou dizer para ele, acabou, tu não passou na prova, tu não vai ler mais, tu não vai mais escrever? Ponto, acabou? Não, a provinha, a avaliação individual pode ser um dos recursos, né? Por exemplo, educação física. Hoje é vôlei.
as gurias que nunca me viram jogando vôlei, porque eu não me formaria no ensino médio, eu não estaria na graduação se fosse pela questão do vôlei, saque, né? Eu acertava para tudo que é lado, menos na quadra do adversário. Então, assim, ó, tô aí, e passei pela educação física, né? Mas porque eu também tive professores que acreditavam que era um processo, e daqui a pouco aquele processo não era para mim, né? E assim a gente vai. Por que eu digo que é muito importante vocês definir isso? Porque vocês, a maioria de vocês, e agora a educação física não foge, né? Porque a educação física ela entrou nos anos iniciais até na escola pública, né? A gente tem os pequenos, a gente tem a base ali para trabalhar, né? E o que a gente faz? A gente ameaça, ó, vai chegar no 5º ano, tu tem prova. O que a gente está dizendo, né? Agora não é importante, lá vai ser importante, lá você vai ter que estudar, tá? Mas e agora não tem que estudar? Mano, pior é que não tenta, né? O Andréia, mas não, ninguém pediu autorização para entrar. Espera ela voltar e clicar no link de novo. Então, assim, sabe, tem todas essas questões que a gente vai, que vocês vão discutir, vão confrontar. Quando vocês iniciam, algumas que estão na escola, ou depois vocês vão para a escola, vocês vão ter essa situação, né? Eu já disse para vocês, dentro da didática eu tenho 2 linhas, né? Que o professor tem que ter o método dele e que o professor, que é professor, ele não pauta a sua profissão na sala de professores. Porque a sala de professores, para mim, ela é o problema, né, da escola. Porque o que ela é? Para falar do aluno que é mal disciplinado, para mim só reclamar do aluno, né? Mas enquanto eu estou lá no processo, eu não ajudo ele, né? Eu não procuro saber o que está acontecendo. Eu digo que ninguém nasce odiando ninguém, né? A mesma coisa é estudar. Por que muitos não gostam de estudar? Não é que eles não gostam de estudar, eles não gostam daquilo que está sendo oferecido lá, né? Então a gente tem toda uma crescente de avaliação que eu coloco para vocês na aula de hoje lá. E, por exemplo, pensando lá no projeto que vocês já montaram, né? Lá no final do projeto da Jaqueline, o que ela vai ter como avaliação, por exemplo? O que ela vai querer que as crianças, para vocês entenderem, ela está fazendo um projeto de saúde bucal para aplicar na casa dela, tá? O que ela vai querer ao final, né, disso, ela definiu no objetivo. Mas como é que ela vai avaliar se o objetivo foi alcançado? É isso que a gente tem que pensar em avaliação, né? Isso que a gente, por exemplo, quando eu lanço alguma atividade ali da justificativa, o meu objetivo é que me perguntem, é que encham o meu WhatsApp ou encham o meu e-mail de perguntas. Esse é o meu objetivo principal. Se não aconteceu isso, ou sabem tudo, né? Ou tem facilidade, ou daqui um pouco ainda não entenderam o processo. Às vezes não é culpa do aluno, às vezes o professor tem que ir, né, instigando aquilo. Por isso que eu digo para vocês, a questão de avaliação ela é muito mais, né, forte do que a gente imagina, né? Por exemplo, eu faço uma avaliação lá e metade da turma não foi bem. Metade não estudou. Não sei. Daqui um pouco metade não entendeu bem o método. Daqui um pouco eu não consegui chegar lá, e aí a gente tem que aprender a trabalhar com a crítica. Eu tenho que aprender a criticar, mas também ser criticado, ou seja, a gente tem que aprender com a criticidade. Então, é uma coisa que vocês têm que... Primeiro a gente tem que se desapegar de estar se fragilizando, tá? Nós temos que, na verdade, assim, entender que o processo de construção, ele envolve a crítica. Daqui um pouco eu estou muito bem e posso receber uma mensagem lá da Eduarda, me dizendo assim, Felipe, aquela tua atividade não dá, cara. Ok, vamos ver o porquê que não dá, o que está acontecendo. Ela deve questionar, ela tem que questionar, porque assim, eu trabalho com a concepção de alunos críticos, né? Eu não pego para mim. Uma coisa é o Felipe com método de ensino, e uma coisa é o Felipe Pessoa. Isso vocês têm que se desapegar, né? Então, assim, a questão da avaliação, vocês que vocês vão usar lá no dia, notas, tá? Vocês só vão receber notas no dia do feedback, que é dia 9. Aí eu vou entrar com um novo Meet, vou fazer o encerramento da disciplina e vou publicar as notas de vocês. Se alguém precisar recuperação, que eu tenho caso, por exemplo, da Fran, que tem que recuperar, e mais alguém que não conseguiu fazer os trabalhos e tudo mais, aí é caso particular de cada um, tá? Dia 16/7 são as recuperações.
mas vocês saberão, semana que vem fazem a avaliação final, dia 9 só que eu vou liberar as notas. Por quê? Eu vou ler todos os projetos ali que vocês vão construir, e também vou dar um feedback, tá? Em cada avaliação ali que vocês postarem, vocês vão ter um feedback da avaliação e da disciplina. Eu vou postar um por um e vou entrar com o Meet também para a gente finalizar, vou dar algumas dicas para vocês aí, vou deixar um vídeo com dicas de leitura para futuras para vocês, vou gravar um vídeo indicando algumas leituras, alguns estudos, tá? Mas só dia 9. Ai, Felipe, no dia 7 me dá nota. Não, não vou dar nota. Para vocês entrarem, para vocês entenderem o que é um processo de feedback, tá? Para vocês entenderem, porque eu preciso fazer isso agora, porque a gente só vai segurar vocês até o dia da nota. Isso eu sei, isso é aluno, é assim, né? E lá no mestrado mesmo, a minha disciplina, o professor liberou as notas hoje, amanhã tem aula de manhã, eu vou dormir até às 11, eu não vou entrar na aula, né? Então, ele que falhou no processo, não fui eu que falhei, né? Então, assim, em dia 9 eu vou entrar e já vou liberar as notas de vocês e eu vou dar um feedback geral da turma, tá? E então, mau assim, exemplo, vou te ligar às 7 horas da manhã. Gente, eu acho que eu tô ouvindo espíritos, mas vamos lá, vamos de novo. O Meet assusta a gente às vezes, né? Ele assusta, né? E aí tem que ver, na verdade, assim, nesse trajeto, gente, quem é que ficou, por exemplo, ali, ó, com pendência no objetivo, na justificativa, na metodologia, entre em contato comigo, tá? A gente tem como negociar isso, tá? Só que entre em contato para no dia vocês estarem com isso ali, para vocês estruturarem o projeto de vocês, né? E por que eu falo tanto na questão da avaliação, né? Fiz um processo lindo e maravilhoso, tá? Todo o meu projeto lindo. Vamos, já que a gente começou com o projeto da Jaque, vamos até o final com o projeto da Jaqueline como exemplo. Ela fez um projeto lindo e maravilhoso, né? Mostrou a quantidade de pasta de dente, a questão do fio dental, tudo mais. Aí quando, né, a criançada lá da casa teria que receber o afago, o retorno da avaliação, se foi bom, terminou o projeto, a Jaqueline não falou nada para eles, né? Nem que seja aquele, né? Ai, que dente mais lindo, como tá branquinho. Ponto, acabou, tu avaliou o projeto, né? Então, na verdade, a gente tem que cuidar essa questão da avaliação, né? Por exemplo, toda essa trabalheira que nós estamos passando dentro da disciplina didática, não é uma coisa fácil o que a gente está fazendo, e aí chega no final, Felipe simplesmente, pum, dispara uma nota final lá, tá, pode me chamar, tá, Lídia, não tem problema. Chega lá na nota final, simplesmente, já que fez o projeto de higiene bucal, larguei uma nota, nem bolufas, nem citar ok aqui, pode melhorar aqui. O que eu estou dizendo, né? Que a avaliação não importa. Isso que a gente tem que cuidar. Por exemplo, em sala de aula, eu vou pedir um material para levar, né? E hoje, gente, levem, né, caixinhas, tampinhas, papapá. Chega no dia, não faço nada com aquilo, não fiz nada. Solicitei o material, conduzi a turma. Ou daqui um pouco nem chego para a turma. Pessoal, o material que vocês trouxeram, a prof não conseguiu utilizar, mas deixem aqui que a gente amanhã vai fazer, ou depois a gente vai fazer. Porque a gente tem que cuidar nessas ações, porque a gente está mobilizando alguma coisa, né? Quando a gente trabalha com projeto, a gente está, ou não, a gente, por incrível que pareça, a gente tem uma grande parte das pessoas que nos enxergam ainda, enxergam o professor como referência, né? Eu digo que essa pandemia serviu muito para a nossa profissão, gurias. Nunca nós fomos tão valorizados. Quem valorizava a homeschool, a educação em casa, eu tenho grandes amigos dentro da universidade, dentro das escolas, que apoiavam a homeschool, educação em casa. Agora, hoje, não se ouve falar nisso, né? Então, na verdade, a gente tem, né, toda uma caminhada aí, que eu acho que agora se evidenciou. Quem sabe mediar situações na sala de aula somos nós, ponto final. Nós somos professores, né? E eu digo que, na verdade, a questão da didática ela é uma coisa fascinante, né? Por exemplo, a Daniela, né? A Daniela Loscar, ou Loscar, eu não sei falar esse nome, mas eu adoro esse nome, eu acho chique.
tá fazendo o projeto dela no ambiente de trabalho dela, que é na área médica lá, né? E o que acontece? Quando eu leio o projeto, eu tento imaginar como é que isso vai ser feito lá, entendeu? Eu tento ver as situações. O da Renata, eu acho que era alguma coisa sobre alimentação na sala de aula das gurias da educação física. Eu disse, meu Deus, se eu fosse aplicar um projeto daquele, né? Nunca conseguiria, né? Então, assim, a gente constrói. A Aline Souza, que é quase uma youtuber em TAPS, né, gente? A Aline Souza tá grudada nas lives aí, tá bem louca. Depois eu vou passar uns vídeos que eu tenho dela para vocês aí. Mas o que acontece? A gente se redescobre, né? A gente vai trabalhando com essas questões. Então, eu acho que a gente acabou entrando, né, na casa um do outro, no ambiente de um do outro. Por que eu pedi as atividades de vocês no fórum? Alguns eu sei que ficaram pensando, por que esse cara não pediu só no privado? Eu pedi no fórum para um ou outro poder olhar a atividade. Querendo ou não, é bom vocês olharem a produção do outro ali no fórum. E até porque eu acho que quando a gente trabalha com a correção, a gente não pode ter vergonha nem receio da correção, porque a gente está construindo junto, nós somos professores. Então, a gente tem que aprender, daqui a um pouco não é o erro, mas olhar o que o outro está produzindo, é o que eu estou produzindo enquanto classe. Por isso que eu pedi ali em fórum para ficar aberto, a gente não tem nada para escolher, para esconder, né? Então, assim, é bacana esse movimento que está acontecendo com vocês, né? Por exemplo, a questão, uma coisa assim que eu fiquei, e eu diminuí um pouco com o pessoal, a questão das lives, né? Todo dia live disso, live daquilo, eu disse, não, calma um pouquinho, tudo que é demais também sobrecarrega, né? Foi quando surgiu lá o construtivismo, vamos trazer a brincadeira para a sala de aula, então vamos aprender brincando sempre. A questão das lives, né? Eu vi muitos alunos, meu Deus, era live da manhã à noite, eles calma um pouquinho, cara, tu também sabe, a gente tem que conseguir mediar essas coisas, né? A única live que eu não largo é com a Pai de Taps, toda sexta-noite a gente tem uma live ali com os guris, né? Eu trabalho com os guris ali, e a gente está montando uma banda à distância. Eu nunca toquei um instrumento, gente. Imagina, coitado dos guris, né? Então a gente tava, mas eles queriam montar uma banda, eu vou ter que dar um jeito de montar uma banda à distância. Depois, né? Então, assim, mas tá uma maravilha, tá uma maravilha. Eles tomam um banho, tudo, botam roupinha nova, já ficam na frente, como toda sexta-noite é o boteco dos guris da Pai, né? Então a gente se reúne ali, mas, por exemplo, presencial eu não conseguiria chegar na PAI pela minha carga de horário de trabalho, e agora eu estou conseguindo chegar, né? Então, assim, a gente tem todo um movimento, mas que eu digo para vocês, eu não sei até quando isso vai, gente, é sério. Então, vocês, enquanto professores, agora têm que sim, no próximo semestre, já começar a trabalhar a cabecinha de vocês para reorganizar algumas coisas. Pegou de surpresa, a gente não estava esperando, demora tempo para se acomodar, mas agora a gente vai ter que fazer aquilo, né? O semestre que vem eu acho que inicia a distância, porque hoje o governador já declarou que não é mais julho, lá para agosto vai ser reavaliado, né? Mas o que acontece, a gente agora tem que começar a prever, mas a gente vai ter que reorganizar algumas coisas, né? Os psicólogos ali da UBRA ali, sempre dizem que a gente demora um tempo, né? Até a gente assimilar a mudança, né? E eu acho que a gente tem que ter esse tempo, né? E então a gente tem que começar a avaliar o que a gente, né, efetivamente vai fazer daqui para frente. E uma das formas que eu acho que vocês, para melhorar, para vocês se habituarem, é eu fazer com que vocês estejam na semana que vem às 19 horas no ambiente aula, tá? Eu não estou exigindo nenhuma web que exige mais internet de vocês. A questão até dos vídeos do YouTube, quem está só com 3G ou 4G, o pacote de dados vai muito rápido, né? Eu tenho todo esse cuidado aqui, porque eu comecei a entender isso depois dos alunos da escola básica, né? Um vídeo no YouTube, às vezes, foi toda a carga que eu tinha no celular, ela foi. Mas o que eu exijo? Que vocês estejam ali no ambiente aula, naquele horário de aula, porque, né, vocês estariam lá no ambiente presencial. E no dia da avaliação, eu acho que vocês precisam dessa tranquilidade para poder realmente não fazer para o Felipe, mas fazer para vocês. Eu acho que é o que vocês têm que pensar, né? Vocês não vão fazer para mim. Ah, Felipe, mas eu já fiz o magistério, eu já fiz o meu
legislação infantil, ok, mas um projeto didático ele é diferente, tá? Ele, na verdade, assim, o que acontece? Quando eu faço um projeto lá para minha escola, quase ninguém vai ler. Eu vou dizer para vocês de fonte segura, quase ninguém vai ler. Às vezes tu pega uma supervisora muito parceira que vai olhar e vai participar, né? E vai construir o projeto com vocês. Mas o projeto didático, ele envolve construção, porque eu vou construir alguma coisa para mim trabalhar. Eu duvido que vocês queiram construir alguma coisa muito ruim para vocês mesmos trabalharem, né? Eu acho que a gente não trabalha nesse conceito, né? E às vezes a gente tem que pensar também na ideia do menos é mais, né? Quando eu estou escrevendo, às vezes é preferível escrever menos do que escrever muito e não dizer nada, né? Por que às vezes eu trabalho muito na linha de mapa conceitual? Um mapa conceitual, para algumas pessoas, eu consigo tópicos relacionar melhor. Às vezes eu tenho uma justificativa de 3, 4 linhas que dá um banho numa justificativa de 20 linhas. Então, o que acontece? A gente tem que começar a investir no menos é mais, né? Não enrolar muito para dizer aquilo que eu quero, né? Eu tenho que definir o que eu quero e colocar no papel. E a escrita dos termos e tudo mais, a gente só vai melhorar com a prática. Não vai adiantar nada vocês fazer agora, terminar a didática, terminar o projeto, e aí lá no outro semestre, no trabalho de vocês, quando pedir um projeto, vocês, eu vou lá baixar no Pinterest lá um projeto lá e pum, né? E larguei. Não vai adiantar, né? Eu sempre digo assim, mas todo mundo faz assim. Tá, mas tu tá fazendo para todo mundo ou tu tá fazendo para você? Eu acho que a gente primeiro te valoriza enquanto professor. Quando a gente produz um projeto, produz a nossa atividade, tu não vai encontrar nenhuma igual. Tu pode encontrar alguma com o mesmo objetivo, mas tu não vai encontrar nenhuma atividade, por exemplo, né, igual àquela ali, porque são as tuas ideias. Ideias a gente não consegue copiar, tá? A gente pode se inspirar nas ideias, né? E aí eu chego no ponto para vocês, que eu coloquei no vídeo lá também, depois está gravado aqui, que é o processo de ensinagem. A maioria, quase 100% dos professores trabalham com que, eu tenho que trabalhar os problemas de aprendizagem, né? E o de ensinagem? O de ensinagem eu não vou trabalhar. Então, o problema da aprendizagem, por isso, não precisava de um mediador, não precisava de um professor dentro da sala de aula. Se o problema é só aprendizagem, né, o aluno aprende com a máquina, aprende com qualquer outra coisa, porque quando eu exerço, né, contato com qualquer coisa, eu estou aprendendo, né? Tem coisas tão automáticas que a gente não se fraga. Vocês já pararam para pensar como é que vocês abrem uma garrafa de refrigerante ou de água? Quem é que ensinou para vocês? Vocês não lembram, né? Não lembro quem é que ensinou vocês a abrir uma garrafa dessa. Não lembram, né? Porque, gente, o processo de aprendizagem, ele se dá de acordo com o sujeito e o ambiente. Tem coisas que a gente faz sem sentir, porque a gente aprendeu em contato com o meio. Então, a aprendizagem, ela é quase toda autônoma. Por isso que a gente diz, eu tenho que preparar o aluno para ser de forma autônoma. Eu tenho que preparar o aluno para saber mediar as situações. Tá, mas e o processo de ensinagem? A gente não vai discutir o como se ensina? Só da aprendizagem, o problema é só do aluno. Então tá, se o problema é só do aluno, nós não temos ninguém para dar um norte. Por exemplo, tá? Coloquem na internet, façam um teste. Coloquem no Google lá, projeto didático. Coloquem lá e aprendam a fazer por lá. Façam esse teste. Em 2000 e... não vou dizer que idade, tá? Em 2000 e alguma coisinha, uma professora chegou para mim, Felipe, se tu não precisas das minhas orientações para o teu projeto, não tinha, né, gente, era só a internet da Ubra, era só Liber, internet Liber era, né? E aí tu usava aquela internet dentro da Ubra e a biblioteca era o acesso ali. Joga lá, projeto didático, pega um modelo e faz. Então, ok, beleza. E eu era um cara muito trancado nessas coisas. Aquilo que eu achava que era certo, até por ser leonino, para quem acredita em signo, eu era o bom, então eu ia fazer. E fui, peguei um projeto, montei e fui para campo. Fui para dar minha primeira aula antes do estágio. A gente tinha prática na Ubra, antes de entrar no estágio, a gente tinha algumas práticas, né? E eu não sabia o que fazer depois de 20 minutos da aula, porque eu não tinha construído o projeto. E o meu colega teve que assumir a bronca e terminou toda a aula para mim. Bom, eu agradeço até hoje aquela professora por ela me fez passar uma vergonha que eu nunca achei. E era uma turma de EJA, da Escola José Carlos Ferreira, da Pedras Brancas.
E eu fui para a sala de aula com um projeto que eu tinha, né? Peguei o projeto, que eu fiz como um bom estudante, né? Eu peguei o projeto, troquei algumas palavras e ponto, tá ali meu projeto. Ok, tranquilo. Só que o que acontece? Começou a aula, eu já não sabia o que fazer, porque eu não tinha construído o projeto, eu não tinha realizado ele. Daquele momento, então, eu entendi que eu precisava de alguém para me dar um norte, eu precisava de uma professora para me ajudar, e aí na segunda prática eu disse para ela, tá, tu venceu, não é que eu não sei fazer, eu preciso de ajuda. Eu não fui bem humilde, eu não dei tanto o braço a torcer, mas eu disse para ela, eu preciso de ajuda, né? E aí ela me ensinou, cara, primeira coisa que tu faz o objetivo, tu faz a tua justificativa e tu faz o teu método. Depois que tu fez isso aí, o resto é barbada, mas tu tem que fazer, tu tem que construir. Porque daí tu sabe onde tu vai chegar, tu sabe o que tu quer avaliar. Desde então, né, eu aprendi a fazer aquele projeto, né, e nunca mais larguei, né, essa maneira, assim, de fazer, de construir por etapas, tá? Então, Felipe, tem que trabalhar sempre com projetos em sala de aula. Gente, quando vocês planejam, vocês estão trabalhando com projeto, tá? O projeto, ele, na verdade, ele, por exemplo, tu vai planejar uma aula, tá? Tu tá montando um projeto, mas ele não tá escrito nem nada, mas na tua cabeça ele tá estruturado. Os passos que tu quer fazer. Bah, hoje eu vou chegar na disciplina, né? Eu vou falar o que eu quero para avaliação, vou conversar um pouquinho lá sobre a avaliação e depois eu vou dar um tempo para, né, conversarem, debaterem e tudo mais. A gente está estruturando um projeto, só que ele não está escrito, né? E eu adoro uma coisa que a maioria tem, tá? Que é a questão da humildade, né? Eu acho que quando a gente vai construir um projeto, a gente tem que ser humilde. A gente tem que ser ambicioso para aplicá-lo, né? Mas a gente tem que ser humilde na questão, por exemplo, de escrever, né? Eu já vi muita professora só com magistério dar um banho em professora com doutorado. Eu já vi, tenho vários exemplos, né? Principalmente professoras nos anos iniciais e tudo mais. Então, na verdade, a gente, né, tem que ter essa questão da humildade que tu consegue construir. Então, assim, a única exigência do professor é que vocês estejam com esses três aspectos e o mapa conceitual de vocês pronto, tá? Prontinho, para na quinta-feira que vem a gente fazer, né, a avaliação final de vocês. E no dia 9, se tudo der certo, todo mundo lindo, feliz, maravilhoso, se atirar, chorar, morrer comendo, né, para comemorar. E passamos didática à distância, né? Então, nós Comprar somos barra recheada, por sobreviventes. favor. Barra recheada da Renata. Eu não vou falar que é da Carol para não dar o braço a torcer, tá? São maravilhosas. Tá? Então, assim, ó. Obrigada. Eu comprar a barra da Renata. Então, assim, é isso que nós vamos fazer. O que acontece? A minha ideia agora, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para falar, né? Se não entenderam, depois se alguém também quiser me chamar no privado ali para a gente conversar. Mas assim, ó, o que eu fiz? O objetivo e a justificativa, eu dei o feed em todos. Se passou algum ali que eu não dei o feedback, me acusem, olhe no fórum, tá? Metodologia, eu vou começar a olhar as metodologias, tá? Não olhei ela ainda. Também tinha que pensar o que eu tinha ideia, mas eu tinha que pensar com vocês o que eu ia fazer, né? E já mas ativa ali eu tenho, já tenho os parâmetros, e metodologia, né, e aí o que eu fiz? Tinha mais uma semipresencial, eu disse, meu Deus, pobres criaturas, né, uma semipresencial 27 de junho, o que eu fiz, né, eu coloquei um vídeo de avaliação da educação infantil, que eu acho bem complicado a gente avaliar a educação infantil, né, eu tô lendo bastante sobre isso, coloquei, mas para vocês também colocar no esquema, no mapa conceitual de vocês, para não ficar. E as duas atividades, a de hoje e a semipresencial, não é nada para entregar, é para vocês fazerem para deixar pronto para o dia da avaliação, tá? Então, pelo menos para terminar um pouquinho, né, essa questão aí, né, do projeto aí. E dizer para vocês, eu acho que, gente, a Marília anotou, ela me mandou uma foto, gente, me apavorei para a Marília anotando, anotou mais do que eu para fazer aula, tá?
Então, assim, ó, olhem, né, a questão, por exemplo, o que eu sugiro, né? Depois que termina a disciplina, a gente nunca volta, né, para olhar. Você sabe que o aula fica gravado lá. Quando vocês voltam, agora lá está gravado, né? Mas peguem aquilo que é mais importante, lá que vocês acharam, façam uma pastinha no computador e deixa lá, tá? Pode servir para aqueles que vão entrar em estágio, né, para um projeto futuro. Um exemplo, as gurias da educação física, elas estão recauchutando, reutilizando um projeto lá da educação física, que não tem problema nenhum, né, a gente reutilizar projetos, até uma prática que a gente tem que ser recorrente, tem que fazer, a gente faz o projeto e vai reutilizando, vai amadurecendo ele, né. Eu estou lendo muito, 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 gente, a perspectiva Waldorf na educação, tá? Então eu quero ver se eu produzo alguma coisa para o semestre que vem, eu aviso vocês, eu quero fazer uma live aí com o Thiago Berto lá da Escola INI, a gente está trocando uma ideia para fazer uma live aí lá no segundo semestre sobre avaliação, tá? Que é um tema e adaptação curricular, que é um tema que a gente é recorrente, a gente quer fazer. Eu estou me inteirando, eu estou emergindo muito em outros tipos, né, de leituras, né? Então, assim, estou muito feliz, né? Isso, Dani, busca o marido, senão alguém busca. Então, assim, a gente, na verdade, né, eu tô nessa semana mesmo, eu tô eufórico, porque em todas as bibliografias que eu encontrava, dizia que o aluno com paralisia cerebral, ele não aprende. E a minha filha está contando até 4, a Priscila, e ela tem paralisia cerebral severa, né? Então, eu estou muito feliz porque a gente está desconstruindo, né, algumas coisas assim, e só com a questão da intervenção, né, só com a questão, eu estou conseguindo chegar na construção do número com aquilo que ela gosta, né, então eu demorei a entender o processo, né, o símbolo do número dá pânico nela, quando ela vê o número ela tem pânico, tá, e aí eu usei um recurso que ela adora, pela questão de não poder fazer, ela adora educação física, ela adora bola, né? E a gente, através do esporte ali, com bola de futebol e vôlei, a gente conseguiu com que ela quantificasse e ela está construindo 4. Então, a gente, na verdade, né, é mais uma evidência que a gente tem que planejar de acordo com o que o aluno gosta, né? Com que o aluno se sinta mais à vontade. O projeto de vocês surgiu mais ou menos desse meu anseio. Eu disse, mas por que não proporcionar, por que eu vou dar tema para eles, para o projeto? Eu cheguei a montar os temas, eu disse, não, mas só um pouquinho. Se eu der o tema, eu estou fazendo aquilo que o contrário que eu acredito. Eu tenho que dar alguma coisa que eles estão vivendo no momento, ou o tema que eles queiram trabalhar para ficar super certo, deu super certo. Eu digo assim, pelas escritas, assim, foi muito bom, né? Eu adoro os medos, né? Tem muita gente com medo que manda o texto, ai, professor, eu não sei se eu escrevi certo, tá? Gente, você sempre escreve certo. O que a gente precisa, às vezes, ajustar um pouquinho para a linguagem. É só isso, né? Então, é isso que a gente tem que aprender, a não ter medo de escrever, né? Mas é um processo, a gente demora a entender que a gente escreve para a gente, né? Não é para o momento que vocês perceberem que está escrevendo para ti, muda muito, né? Muda muitas coisas, né? Então, eu acho que a gente vem nessa caminhada aí, não fácil, mas bonita. Digo uma coisa até para a gente levantar um pouco, né, gente? Vocês estão dentro da elite hoje do Brasil, né? Vocês estão fazendo um curso de graduação, vocês estão fazendo um curso superior. Pesquisem a porcentagem do pessoal que tem vocês estão dentro da elite da educação, vocês estão ali dentro. Vocês estão no topo da pirâmide. Então, na questão de estudo, valorizem-se. Vocês não estão fazendo qualquer coisa, né? Então, assim, para mim é uma honra estar falando para um grupo de graduandos, de acadêmicos, de poder usar uma linguagem um pouco, né, mais adequada. Então, assim, valorize-se. Eu acho que a gente, nesse momento, principalmente quem está resistindo a estudar, eu acho que a gente tem que se valorizar. Eu acho que vocês, uma coisa que vocês têm que pensar, vocês poderiam ter parado no ensino médio, né?
Poderiam, mas vocês não pararam por uma opção de vocês. Então, hoje vocês estão numa situação interessante. Eu não vou daquele discurso, mas tu tem a graduação, mas tu ganha menos do que eu que tenho. Calma, calma que as coisas acontecem na nossa vida. E não é só o ganhar, né? Hoje eu digo para vocês, eu estou mudando meus paradigmas, eu estou voltando fortemente para a escola pública. Eu passei a ter 40 horas na escola pública de novo. Estou num desafio totalmente novo, que eu demorava. Eu tinha muitas para entrar em supervisão. Eu tinha muito medo de entrar na supervisão escolar. E eu, esse ano, resolvi assumir a bronca e hoje eu estou à frente ali da supervisão escolar da escola, no ensino médio, e nos cursos técnicos e no curso de magistério. Mas eu estou me entregando para a escola pública, mas tive um tempo, me preparei, mas também eu entendo que olha, olhando os índices essa semana, conversando com um amigo meu lá de Minas Gerais, a questão da educação, assim, ele me dizendo, Felipe, mas tu já falou para os teus alunos que eles estão no topo da pirâmide da educação, dos cérebros pensantes? A gente às vezes não para perceber isso, né? Mas nós estamos. Muitos de vocês mais perto da formatura, de ter um nível superior, de poder fazer a diferença para alguém, porque a gente não estuda só para a gente estuda para poder proporcionar algo melhor para as pessoas, né? Então, eu acho que é interessante a gente deixar esse legado, né? E bastante, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou começar aqui pela Andréia. A Andréia não é fácil. Se fosse fácil colocar as ideias no papel, todo mundo fazia. A gente tem que pensar isso, tá? Pense nisso. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, né? E conseguir fazer com que o outro entenda, tu só vai conseguir fazer com que o outro entenda no momento que tu entende. Se tu entende para explicar para o outro vai entender a tua leitura, porque tu vai conseguir proporcionar para ele, né? Então, assim, eu sei, a gente tem visual, a gente tem, né, auditivos, eu sou muito de esquemas, né, eu tenho cuidado para não pedir só mapa conceitual para vocês, eu sei que eu abuso, eu peço bastante mapa conceitual, porque eu faço muito, eu gosto muito, né, mas também tem pessoas que, às vezes, aqui na disciplina mesmo, tem gente que não consegue fazer mapa conceitual, mas consegue elaborar tópicos, que é um outro tipo de escrita, assim como a gente tem as pessoas que um jeito chique do mapa conceitual que surgiu é um infográfico, mas o infográfico ele é um esquema, né? Ele é um esquema um pouco mais lúdico e colorido, né? Então, na verdade, a gente, na verdade, assim, é complicado, né? A gente, na verdade, mas primeiro escrevam para vocês entenderem. Se tu leu aquilo que tu escreveu e tu entendeu, o outro vai entender, porque mesmo que não entenda alguma coisa, tu vai conseguir explicar para ele, né? E às vezes tu olha algum projeto e diz, meu Deus, né? O que tu fica pensando? O que ela quer dizer com isso? Mas aí tu começa a pensar, diz, não, mas só um pouquinho. Aí, por exemplo, eu tive poucas dúvidas na escrita de vocês, porque primeiro eu firmei o objetivo com vocês. Então eu já sabia onde vocês queriam chegar, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar em escrever para a gente entender primeiro. Tá? Então, assim, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, querem Eu tenho. Fala, meu amor. Na hora que eu estava falando sobre a avaliação, caiu minha internet. Falta só avaliação, então, e tu quer que a gente coloque tudo em modelo de projeto, isso? Só que assim, ó, eu sei que tu é uma das minhas ansiosas, tá? Cuida, porque eu vou colocar um modelinho para vocês, uma estrutura lá que eu alinhei. Não é só a avaliação que vocês vão ter que colocar no dia, tem algo a mais que eu não vou dizer ainda, mas a avaliação é uma delas, você já pode pensar na avaliação. Ai, Felipe, então isso é a prova. Prova? Eu falei prova. Tá, isso é a avaliação final. É uma parte. O mapa conceitual tu tá fazendo? Vai fazer? Sim, né, com aquelas 6 folhas de anotações. Tá, então assim, ó, o que eu quero que tu esteja no dia? Tu vai estar com as tuas 3 etapas lindas e maravilhosas ali que tu já tá, que é o objetivo, justificativo e metodologia. A avaliação tu pode pensar, que eu já deixei picando, que tem avaliação, né? Que a aula de hoje é a avaliação. Pensa no que, por exemplo, o teu projeto com as dos conflitos aí em casa, né?
Pensa o que vai ser, o que tu vai avaliar nesse teu projeto, já pode ir pensando, e pode até escrever, não tem problema. E aí no dia eu vou largar um documento lá para te lançar essas coisas que tu tem, né? E mais uma coisinha ou outra ali que faltou. Tem gente que já se ligou e fez, tá? Mas eu não disse se tá certo, se tá no caminho ou não tá. Mas sim, nós vamos fechar um projeto sim, tá? O objetivo é esse, tá? É fechar um projeto e eu vou pedir alguma coisa do mapa conceitual também, por isso que eu quero que vocês estejam com ele pronto, tá? Para vocês não surtar no dia, tá? Então, Felipe, se eu deixar para fazer tudo às 7 horas lá da quinta-feira, vai te dar mal. Vai, porque o desespero vai pegar em vocês. Eu já programei para dar certinho. Eu tenho outra dúvida. Tu deixou um TDE e uma outra coisa lá, que são o TDE sobre o infográfico e o outro mas tu pede para fazer um esquema. Tá, isso, mas aí tu pode fazer os dois num só, porque tudo é avaliação, tá? E assim, ó, tá, e eu botei ele como, tu pode, olha lá, eu coloquei como informação, tá? Ele não é para entregar, tá? Então, sim, daí o da avaliação lá embaixo tá escrito para fazer ou infográfico ou esquema, qualquer um. Tá, então posso pegar os dois e deixar num só. Pode deixar num só. Muito melhor. Tá, não tem problema, tá? Então pode deixar num só que não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa no chat. É isso mesmo, Andréia, tá? Olha só, nada para postar por enquanto, porque eu quero que vocês olhem esses vídeos, absorvam a avaliação e que vocês estejam com isso organizado para quinta-feira, tá? Para vocês utilizarem na quinta. Gente, o que acontece? Qualquer problema de conexão no aula ou na internet, calma. Na hora, se acontecer alguma coisa, me chamem, tá? Tem vários contatos. Ou eu vou estar com um Meet, eu vou botar um endereço novo para vocês, que vocês podem ir entrando e saindo quantas vezes quiser, tá? O WhatsApp, tá ligado? Tem o e-mail, tem mensagem do aula, só não dá para vir na minha casa porque a gente está na quarentena, a gente tem que manter o distanciamento, mas tem como chegar. Não consegui nada, me liga, dá um jeito, me liga que a gente Lembrando também, né, semana que vem, praticamente, quem tem mais de 2, 3 avaliações, a semana inteira vai ser de avaliação. Então, é bom se organizar. É por isso que eu pedi hoje para vocês entrarem aqui, para a gente conversar com isso, porque eu tenho muito medo, né? Porque tem todas as outras avaliações que vocês têm, por isso que eu digo, deixa isso organizado, deixa a didática para entrar na quinta. Eu não vou colocar antes a avaliação, eu vou colocar um pouquinho antes das 7 ali, para vocês entrarem no horário da aula de didática para fazer, tá? Um pedido que a gente fez, que era para as provas à distância que ocorrência durante a semana, para não embolar com as nossas. Eles acataram, acho que a de vocês é no sábado, né? Uma coisa assim, tá? Mas assim, deixa isso pré-organizado. Sim, tá? As IADs ficaram no sábado. Tá. Das 9 às 4. Muito obrigado. Então, assim, deixa isso tudo organizadinho já para vocês não se embolar e na quinta-feira vocês poderem, né? E até lá pode ir tirando alguma dúvida comigo, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, tá? Eu, na verdade, já virei um anexo do meu computador, então eu já percebi que eu sou parte do meu computador, então eu já absorvi isso até terminar o semestre, tá? Ouvi ontem da minha orientadora que ela disse assim, tá, mas o que tu faz da meia-noite às 6? Achei que eu não ia mais ouvir isso na minha vida depois de velho, mas ouvi, né? E aí hoje, termina a aula didática, eu só tenho que produzir um artiguinho de 12 páginas para amanhã. O que eu tenho? Só o objetivo. Então, mas é uma proposta, né? Ou eu quero fazer, ou não quero. Mas, gente, uma coisa eu digo para vocês, eu não vou ser, eu tô louco para terminar essa loucura, mas pense, gente, se a gente absorver que é bom estudar, eu sei que a gente tem todas as coisas da casa para fazer, né? E eu aqui fui incluído nos afazeres domésticos também, tem a minha rotina, né? Então, até porque a gente tem que participar, né? A Aline disse que ouviu isso no estágio magistério.
Não, a gente ouve, eu estou nesse processo lá no curso, Aline, e a professora me disse, tá, eu disse, não, professor, eu tenho aula de didática, hoje eu tenho uma turma grande, ela disse, ok, mas o projeto comigo não é com a tua turma, tipo, tu quer participar do evento, e é muito bacana, a gente vai participar de um evento lá no México, um seminário internacional que vai ser à distância. Então, e na verdade eu vou estar ali sendo assistido ali por um dos mestres que eu acredito muito, né? Que é um cara que participa muito da pesquisa aí, né? Que é o Xande Bornot, que ele trabalha com pesquisa, e ela me lançou a proposta ali para a gente falar sobre paralisia cerebral. Estou tremendo mesmo à distância para falar para o cara, mas é bacana. Mas, assim, nessa questão, por isso que eu digo para vocês se organizem, deixa as coisas alinhadinhas, não deixa para organizar no dia lá, porque eu não quero que seja um momento tenso para vocês, né? Aí o que acontece, né? Quando a gente não organiza bem, a gente não consegue daqui a um pouco dar uma revisada, dar uma olhada, né? Nessa proposta ali, porque eu quero que depois, quando vocês recebam o projeto, vocês guardem uma pastinha e dizer, bah, esse projeto eu construí, esse projeto eu posso seguir futuramente porque fui eu que fiz. Esse projeto, ele está estruturado do jeito que eu entendo, né? Ou daqui a um pouco está estruturado, não entendi quase nada, mas fiz. Mas vocês produziram. Então, assim, essa é a ideia. Então, as ferramentas que vocês têm que ter, as etapas até agora, eu dou como sugestão, já está ali no documento Word, já para vocês só daqui a um pouco transferir o documento em Acom que tem que fazer. Pensem sim, podem pensar na avaliação do projeto de vocês, eu acho que tem que pensar. Precisa de algum teórico? Não vamos Mencionar. trabalhar só por opção de vocês. Eu não vou exigir teórico no projeto, tá? Não vou exigir, porque a gente não vai embasar ele teoricamente, a gente está trabalhando na estrutura do projeto, tá? Se tu quer deixar algum carta na manga, pode deixar. Não, mas não vai ser uma exigência, obrigado. tá? Porque para avaliação, eu digo para vocês assim, se vocês querem errar a avaliação, é a Jussara Hoffmann e o Cipriano Lucchesi, que eu coloquei na aula hoje. São os únicos dois que eu indico para avaliação, que realmente eles sabem trabalhar com a avaliação tradicional, sem ser punitiva, e sabem trabalhar com a avaliação diagnóstica, né? Que é o que a gente mais faz, tá? Então, assim, são dois que eu indico muito, a Jussara Hoffmann e o Cipriano Lucchesi. E para planejamento, meu norte, como é que o professor Felipe planejava? Libânio, tá? É o meu livro de cabeceira, Libânio. Eu planejo com Libânio. Então, a Josi até fica com ciúme, né, às vezes do Libânio, mas eu não sei planejar sem ser Libânio. Conheci uma professora na UBRA também, que é uma das minhas referências também, que usa muito Libânio. Então, assim, e para avaliação eu não vejo hoje no Brasil dois que consigam trabalhar como a Hoffmann e o Cipriano. Por que eu digo isso? São dois que eram totalmente tradicionais e viraram o jogo. E hoje eles são referência em avaliação, porque eles saíram do método tradicional para o método alternativo, que a gente diz que é usar vários instrumentos, né? Então, e vocês vão perceber que como é ruim a gente dar nota, gente. Meu Deus, é a pior coisa na vida de um professor é dar nota. Mas é bom dar um 10 para um aluno. Não sei, nem o 10, eu não consigo ter um parâmetro, sabe? Eu não consigo, na verdade, é muito ruim tu colocar, tu dar nota, né? É uma coisa que eu sofro muito para dar nota. Claro, e você sabe que eu trabalho com os 3 tipos de aluno, né? Os que não querem, isso vocês não vão esquecer, né? Os que querem não conseguem, e os que querem e conseguem, né? Gente, os que não querem atualmente eu tô meio que sem paciência, sabe? Porque os que querem e não conseguem, ok, beleza, né? Mas eu vou dizer aqui para vocês, percebeu já? Então tá. Então, assim, sabe o que eu vou dizer para vocês? Aqui, com certeza, tem alguma dessas. E ela até deixou eu falar em nome dela. Vocês conhecem a Pamela Forte, né? A Pamela não tem Wi-Fi, tá? Ela só tem 3G e até esses dias eu chorei com
com as mensagens dela, ela vem um dia para TAPS, e um dia que ela veio para TAPS aqui para fazer uma das atividades, de dar minha aluna na quinta, minha aluna na segunda, né? A Renata deu um baita de um apoio para ela no início também. Gente, ela vem de ônibus de Sentinela do Sul uma vez por semana para pegar a internet, e o dia que ela veio fazer os trabalhos, deu um temporal aqui em TAPS, faltou luz, o guri ficou sem internet, veio só para isso. E aí eu entrei em contato com outro professor que ela tem aula, com a professora, e eu intermediei a situação dela com a professora, e aí eu fico pensando, se essa guria faz tudo isso para estudar, não tem Wi-Fi em casa, assim como nós estamos no Wi-Fi ou no 4G, a gente está bem bonitinho em casa agora, né? Se essa guria faz todo esse movimento para estudar, como é que a gente sabe, e isso é uma coisa que me incomoda com aqueles que não querem, porque assim, eu aprendi que ser autossuficiente a gente sofre muito na vida, ainda bem que eu aprendi cedo, eu não digo que eu fui sempre assim, praticando, sendo empático e tudo mais, não, mas a gente sofre muito na vida com essa questão da autossuficiência, né, e aí eu fico pensando, sabe, essa guria faz todo esse movimento. Às vezes eu recebo áudio de vocês mesmo, com criança no fundo, gritando, chamando mãe, 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 e estudando, dando o seu jeito, fazendo as suas coisas. Daqui a um pouco eu vejo a Michelle ali com o filho no colo, cada uma de vocês com jeito, né? Então, assim, sabe, a gente tem que pensar um pouquinho nisso também, sabe? Aqueles que não querem, é um pouco complicado, e a gente sofre um pouco para avaliar, né, essas questões. Mas eu trabalho para dois tipos de aluno, né, gente? Primeiro, para mim, é os que querem e não conseguem, eu acho que esse é o primeiro. E os que querem e conseguem, a gente tem que usar de multiplicadores, né? Então, na verdade, assim, só o avaliar é uma coisa que nos incomoda, mas que ela é necessária. Pena que avaliar seja por nota, deveria ser por parecer, né? Eu poder dizer como é que tu foi e tudo mais, ou daqui a um pouco faltou melhorar isso, mas é uma coisa que a gente tem que passar, vocês têm que aprender a avaliar também, e é uma coisa e aprender a avaliar do melhor jeito, né, mas eu acho que tem muitos que é verdade, Aline, quando tiver que dar uma nota baixa a um aluno, irá significar que também, exatamente, tá, só que tu tem pontos, por exemplo, de alunos, tu vai aprendendo que daqui um pouco a nota baixa de algum aluno também vai refletir também com a questão da capacidade que ele teve de correr atrás, não é de acertar tudo, não é isso, mas é de correr atrás, de dar o seu jeito, sabe? Quantas, eu tenho outra menina também na segunda-feira, Luciele, mora em Cerro Grande do Sul, sem internet, sem nada, cara, com tudo em dia, tudo em dia. Sabe o que ela fez? Ela me mandou um trabalho por carta. Ela me mandou um trabalho por carta. E aí tu fica pensando, eu disse, meu Deus, sabe? Então, essas questões que, enquanto professor, vocês vão ter que aprender. E a gente vai aprendendo. Só que é aquilo, né? A gente... é muito complicado quem trabalha assim, de uma forma mais variada, tu dá nota. Mas a gente também tem que aprender a estruturar a avaliação, o que a gente vai fazer. Um exemplo da disciplina, e eu não me sinto à vontade de dar uma prova para vocês. A tal prova clássica, né? Aquela de tremer na base, de ser xingado das 10 questões, porque eu não acho significativo. Eu não acho significativo agora eu cobrar, por exemplo, qual é o autor principal da ética tradicional. O que esse cara vai agregar para vocês no trabalho? O que vai agregar no momento, né? Então, sabe, então a gente pensa sempre na avaliação aquilo que vai condizer, né? Então, tá? A Edna colocou ali, nós não temos Wi-Fi, muitos, Edna. Eu apavorado, assim, a gente, mas todo mundo que está na Ubra tem internet, tem Wi-Fi. Não, a maioria, muita gente não tem. E deram o seu jeito, sabe? Isso eu valorizo muito. Isso é uma coisa, assim, para mim, que eu levo para a vida, né? Deram o seu jeito. Eu tive tanta reconstrução, eu tive tanto colega que me diz, professor, eu peguei um toque lá com fulana de tal, tu sabe? Buscar essas questões, sabe? Então, assim, fiquem tranquilos, só fiquem organizados para quinta, para a gente não ter nenhum sofrimento, né?
Então, a Michelle ali tem uns que não têm as facilidades e acham maneiras para conseguir tudo, e os outros que têm, exatamente, eu não sei, Michelle, esse é um ponto, mas eu tenho alunos que conseguem, têm acesso e aproveitam, né? E tenho muitos, assim, que só reclamam, né? Hoje eu até fui eu não me posiciono muito, mas fui para as redes sociais para colocar uma defesa dos professores, né? Estão caindo de pau só nos professores que estão mandando novidades, né? Eu disse, então me dá a solução, me diz o que fazer agora, né? Então, porque é muito fácil tu bater. Na minha escola aqui, gente, pasmem, 53 professores, 17 só com Wi-Fi em casa. 17. Só 17. Porque a gente teve que ver agora para estruturar as aulas remotas, né? Então, assim, é complicado, mas eu tô com 53 planejando do jeito que eles estão conseguindo. É o jeito que eles estão conseguindo, mas eles estão se mobilizando e eu digo assim, eu defendo muito a força de vontade, a determinação, né? Então, fiquem tranquilos, tá? Eu digo sempre assim, se vocês fizeram uma caminhada justa com vocês realmente fizeram o máximo que deu para a disciplina, tá? Então, e sabe que esse professor vai estar a vida inteira quando vocês precisarem de um socorro para didática, né? Então, precisou estar lá, em qualquer lugar lá, grita que a gente dá um jeito. Então, hoje estava eu gravando uma aula para a Paola, ali para Sertão Santana, que eu acho que é o último estágio que ela está, para falar sobre inclusão lá. Então, para tudo, né, André? Mas eu também tenho certeza que se eu precisar, assim como a Natiele, a gente nunca pôde contar nossa história, a Natiele foi a minha primeira garagem, Mariana Pimentel. Quando eu fiz a loucura de Mariana Pimentel, eu deixava a moto, deixava o carro ali na casa da Natiele para ir de ônibus, né? E ela chegou um dia, professor, olha só, eu vejo que o senhor não tem onde deixar o seu carro, sua moto, deixa lá em casa, né? E a Natiele e a gente já existe, e depois a Natiele agora como minha aluna, então acho que a gente cria uma rede, cria em redes, né? Se a gente cria a rede, uma mão sempre lava a outra, como a Andrea botou, a gente não passa trabalho, tá? Não sei se alguém mais tem alguma dúvida, deixar vocês, né? Eu vou gravar uma homenagem legal para vocês aí pro final, para você fazer as gurias chorar, tá? Eu vou gravar lá pro último dia, vou deixar um vídeo para vocês lá, falando um pouquinho de cada um, tá? Para a gente ter no coração esses momentos aí. E em breve a gente vai se apertar de novo, a gente vai se abraçar, né? Então, beijinhos, fiquem bem, tá? Quem tem alguma dúvida pode me mandar no WhatsApp depois, tá bom? E aí essa gravação eu vou disponibilizar lá para o pessoal que não pôde. Eu acho que o Thaleson me pediu para gravar também, que ele não poderia, que é outro que também tá sem a internet. Então, assim, fiquem bem, tá? Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, então... Muita saudade, André, muita, muita saudade. Jaqueline, você fica muito bem aí, Jaqueline. Gostei de te ver aí, tá bem estruturado no home office, tá bem. A Aline tá com o vídeo fechado, deve estar uma loucura aquela casa dela, deve estar uma bagunça aquela criança. Boa noite, prof, então. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Prof, Oi. eu tinha lhe mandado a minha metodologia por foto no WhatsApp, mas aí como o senhor não conseguiu responder, eu acho. Não sei se invadiram o seu celular também, porque depois eu vi o story lá, eu acho que era a Priscila. Sim! Daí eu pedi, eu e a Fê, a gente se ajudou Tá. a fazer a metodologia, assim, na parte escrita, assim, eu ajudei ela e ela me ajudou, daí eu postei, tá? Tá. Aí o prof corrige por lá. Tu sabe o que aconteceu? Elas pegaram meu celular, gente. Elas apagaram um monte de conversa, davam risada, colocaram um monte de status. Então,
Tá, a tua mensagem foi uma das apagadas? Sim, por isso que eu achei estranho, senhor, nem que o senhor assim, não possa corrigir ali na hora, o senhor diz, né, que não tem Claro. como corrigir por ali, que vai corrigir pelo fórum, mas o Sim. senhor fala, né, daí eu achei estranho, mas o senhor visualizou e não falou nada, daí depois eu fui ver um story, um monte de letra assim, no ar, assim. Tá, então tu entendeu o processo, mas eu corrijo por lá, fica tranquila, tá? Gente, elas roubaram meu celular e foram para baixo do cobertor e apagaram tudo quase. Tá. Eu vou avisar a Josi que uma das minhas alunas foi prejudicada, tá? Pode deixar. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, Marília. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Boa noite. Beijo. Beijo. Então, tchau, prof. Obrigada.